Presta atenção nessa, os 2 militares venezuelanos que fugiram para o Brasil na noite de sábado disseram ao Globo que o número de desertores deve aumentar. Abro aspas aqui e eu peço novamente atenção, porque eu tinha muita curiosidade em qual era a circunstância que esses militares tomavam essa decisão. Porque eles têm família, né, Augusto Nunes? Exatamente. E eu ficava curioso para saber quais seriam as providências que eles haviam tomado. Então, quando eu vi essa declaração, eu fiquei espantado com a situação lá na Venezuela. Não é fácil tomar essa decisão. Meus companheiros têm medo. Nós também temos medo. Falta valentia. Tem que ter coragem. Deixamos nossa família. Nossos filhos estão em casa. Tenho medo grande do que possa acontecer. Em algum momento isso vai acabar. Esse sofrimento, nada dura para sempre. Fecho aspas, foi o que disse o sargento Jorge Luis González Romero. E continuou, aspas, já não podemos aceitar mais a ditadura de Nicolás Maduro. Nós cansamos disso, estamos cientes da necessidade do povo da Venezuela e estamos dispostos a ajudar os companheiros que estão do outro lado a vir para cá. Fecho aspas. Cerca de 150 militares venezuelanos desertaram e entraram na Colômbia desde sábado. O jornalista italiano Rocco Cotroneo, que escreve do Rio de Janeiro para o Corriere della Sera, reproduziu em seu Twitter um vídeo divulgado pelo repórter venezuelano Daniel Blanco. Ele mostra a Polícia Federal brasileira resgatando 2 integrantes da Guarda Nacional da Venezuela que fugiram da ditadura de Maduro, ambos baleados pelos próprios companheiros durante a fuga pela fronteira. A gente tem um vídeo, solta aí, Robson. Estamos em Brasil. Aqui está nosso companheiro Sanguino. Aqui estamos. Dios lo bendiga. Ustedes, los federales, a los brasileños y a todo el pueblo de Venezuela. Aquí seguiremos en lucha, señores, por favor, no nos abandonen. Carro, um deles deitado, ferido e os outros carregando. Para quem não está assistindo a esse programa com imagens no YouTube, em jp.com.br/pingos. Augusto, uma decisão dramática, dificílima para os militares, porque eles precisam pensar no país deles. É importante que o Maduro perca a força militar que ele tem por trás dele, de retaguarda, e que foi praticamente, em boa parte pelo menos, a alta cúpula comprada, né? O pessoal que está ganhando mais dinheiro com o regime do Maduro e deixam a família para trás preocupados com alguma eventual represália que a ditadura pode fazer. E uma das canalices institucionalizadas pelas ditaduras, é o que Cuba faz, é o que a Venezuela faz agora também, Cuba há muito mais tempo, você institucionaliza essa canalice da seguinte maneira: você transforma a família em instrumento de chantagem, né? Ou instrumento de terror. Você ameaça concentrar as represálias, as retaliações pela fuga, pela deserção dos militares já cansados de tirania. Você concentra a tua reação na família. Quer dizer, é uma atitude covarde, é uma atitude pusilânime, né, das ditaduras, e é o que se repete agora. Então você imagina como está desesperado o militar, que é obrigar, ele foge porque ele não suporta mais a ausência de liberdade e tem que deixar a família para trás. Então isso mostra como não pensam no povo, como não se preocupam com a vida alheia. Os esquerdistas de todos os países, mas aqui eu me refiro mais enfaticamente aos brasileiros, que veem a coisa, fingem ver a coisa pelo avesso. Eles acham que é a oposição que está oprimindo. Agora, isso me dá esperança. O aumento das deserções, não são deserções, não, eles mudam de lado. Eles trocam de lado e vão para o lado certo, que é o da oposição ao governo Maduro. O aumento do número de militares que abandonam as forças militares, que se tornaram repressivas a serviço do bolivarianismo, da ditadura bolivariana, esse aumento é um bom sinal. Agora, vídeo de estudo. Ninguém, e é sempre assim, né? Ninguém foge para a Venezuela. Todo mundo sai da Venezuela em busca da liberdade. O único maluco que foi para lá por esses dias foi o João Pedro Stedley, o que mostra que estão certos que vêm para cá.
Tomara que ele fique para sempre ali, ou até cair o regime, e aí ele deveria ser tratado como cúmplice, comparsa de mais uma ditadura, o que ele sempre fez na vida. É isso que ele é, o Stedley. E vai, como todo socialista, ciente de que vai ficar junto da alta cúpula. E comendo. Da ditadura almoçando, venezuelana. Almoçando, jantando. O pessoal socialista nunca quer ser igual ao povo, igualado na miséria. Diga aí, José Maria Trindade. Olha, para vocês terem uma ideia, mais de 3 milhões, aí por volta de 3 milhões e 500 mil venezuelanos saíram. Isto representa mais de 10% da população do país. Isso é muito. O Brasil não é o principal roteiro aí desses que saem fugindo da fome de um governo despótico e cruel, muito cruel. A gente não sabe demais porque a imprensa está controlada lá. Não há como saber exatamente de dados concretos lá. Então, muita gente, mas quase 4 milhões de venezuelanos saíram, né? E o regime do Maduro, esse regime que acabou agora no Maduro, ele não é só do Maduro, né? Mas veio há mais tempo assim pregando esta história de que o Estado é tudo e não é, né? Esse regime, ele se militarizou e a elite militar ganha muito bem e está ocupando as estatais, enfim, o governo. A vantagem é deles. Então eles não vão entregar tão facilmente assim o poder, né? As mamatas. O que está acontecendo, já são perto aí de 20 militares que estão trocando de lado, como disse Augusto, né? Mas são patentes inferiores ali, praças, né? Sargentos, cabos e soldados. Os generais agora terão que decidir, porque já está num ponto final. O recado do vice-presidente americano, Mike Pence, foi muito firme, no sentido de que essas pessoas serão punidas. Isso porque todos os países vão dificultar a entrada deles, o regime está caindo, né? Não haverá como sair do país e eles serão responsabilizados por crimes, por torturas, por assassinatos. E isso agora é a verdade. Chegou um momento de posicionamento. Eles todos terão que se posicionar. Essas pessoas que estão, na verdade, trocando de lado, não é a deserção. Desertar é fugir de uma guerra, fugir do exército, né? E, na verdade, eles estão querendo continuar uma trincheira diferente. O país está dividido, né? O que o Maduro tem não é a maioria, a minoria armada e cruel. A crueldade vence nessa etapa. Então, o que eu vejo é isso, é um momento de definição. Espero que esta troca de lado também chegue a alguns generais. Se eles não fizerem isso, eles serão punidos severamente. Legal, só para não confundir aí os ouvintes, eu citei o Mike Pompeo no início do programa, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos. O José Maria Trindade citou agora o Mike Pence, são dois Mikes. O Mike Pence é o vice-presidente norte-americano, vice do Donald Trump. E, para surpresa de ninguém, o PSOL divulgou uma nota criticando a ajuda humanitária oferecida aos venezuelanos. Eis um trecho, aspas, como um fantoche do governo dos Estados Unidos, tropas colombianas e brasileiras vão para as fronteiras com a Venezuela neste sábado, 23 de fevereiro, levar suposta ajuda humanitária, porém, com um nítido objetivo de provocar um conflito. O que realmente está em curso é a tentativa de uma intervenção militar externa, combinada com uma ação golpista desde dentro, visando retomar o controle do país. Fecho aspas. Aliás, se fizerem isso, essa intervenção militar de uma forma aloprada, vão acabar legitimando o discurso paranoico, falsamente paranoico, né? Porque é cínico, né? Aquela paranoia falsa. Do Nicolás Maduro, que diz que os Estados Unidos quer invadir, quer roubar o petróleo, aquela coisa toda que a gente já conhece, discurso de DCE universitário de dirigentes comunistas, né? Então, não é isso que a gente está pregando aqui no programa. Mas tem mais cara de pau. O jornal estatal Granma, da ditadura cubana, teve a disfarçatez de dizer que foram os opositores venezuelanos que utilizaram a violência para incendiar veículos carregados de suposta ajuda humanitária no lado colombiano da ponte Simón Bolívar. Quer dizer, é o cúmulo do cinismo. A oposição está lá buscando a aliança desses países defensores da presidência do Juan Guaidó e os ditadores cubanos estão lá dizendo que foram os próprios opositores que tentaram incendiar esses veículos para tirar a culpa, evidentemente, da ditadura de Nicolás Maduro. Augusto. Vocês já imaginaram que tipo de jornalista
é o que redige uma nota dessas? Quer dizer, os venezuelanos incendiaram os caminhões que levavam comida e remédio para eles. E isso da Colômbia. O cara que escreve isso aí mostra como é que se deve se sentir livre, né? O jornalista, que nem merece esse nome, que trabalha num regime como o cubano. O regime cubano, convém registrar sempre, acaba de perder o último financiador, o último patrocinador. A Venezuela, que mandava petróleo de graça para eles, agora não manda mais nada. Então Cuba está tendo de se virar sozinha, e não é por acaso que começaram algumas manifestações ainda incipientes em Cuba. Agora, nesse caso aqui do PSOL, né, é só o Brasil não entrar lá para desmontar esse discurso. O que eles omitem deliberadamente, que é para poder ficar para que eles fiquem pendurados desse discurso que não se sustenta. Eles não falam da fome, eles não falam da situação econômica, e não falam da destruição do país, nem da prisão de oposicionistas sem julgamento. Então, lá na cadeia, onde existe alguém preso, onde existe preso político, não há liberdade nem democracia, e é dessa discussão que esses esquerdistas canalhas brasileiros fogem. Isso é bem sintomático, porque a esquerda, de um modo geral, acusa os adversários de crimes futuros, enquanto sempre faz vista grossa aos crimes presentes. Dos seus pares, né, esquerdistas. Então isso aí é bastante emblemático. Agora, já que o Augusto, no outro comentário, falou de institucionalização da canalice, José Maria Trindade, queria chamar a atenção aqui do público, acrescentar um detalhe, porque nesse domingo a ditadura de Cuba realizou um referendo, que obviamente foi aprovado, né, para aprovar uma nova Constituição, quer dizer, a Constituição foi aprovada por referendo, escrita pelo Partido Comunista. E eu quero destacar aqui o artigo 5, Augusto, que afirma o seguinte, que o Partido Comunista de Cuba, único, martiano, que é uma referência a José Martí, criador do Partido Revolucionário Cubano, fidelista, referência a Fidel Castro, ex-ditador da ilha, e marxista-leninista, é a vanguarda. O Partido Comunista, portanto, é a vanguarda organizada da nação cubana. Atenção agora, Augusto, a força dirigente superior da sociedade e do Estado. Quer dizer, isso aqui é a institucionalização da canalice. Quer dizer, você colocar o partido acima da sociedade e do Estado. Foi o que o Lula fez, sem a necessidade de colocar um artigo na Constituição, de acordo com os votos proferidos no julgamento do TRF4, que o condenaram a 12 anos e um mês de cadeia no caso do triplex do Guarujá. O Vitor Lauso, um dos desembargadores, falou que ele confundia as funções de chefe de Estado com de dirigente partidário. Exatamente. Então, assim, quando a gente diz que o sonho do PT era fazer do Brasil Cuba, é por causa disso. Quer dizer, lá eles fazem escancaradamente, eles expressam tudo. Aqui se faz na moita, né? Ou pelo menos, felizmente, se fazia. José Maria Trindade. Pois é, e uma frase forte, eu queria voltar a falar ela aqui do Guaidó, né? De um presidente, que na verdade um ditador tão bravo, tão ruim, que tem a coragem de queimar medicamentos e comida na frente de pessoas famintas e doentes, né? Isso foi um absurdo. Todo mundo sabia que essa ajuda humanitária não chegaria ao destino, né? Mas tinha que fazer essa cena para comprovar a maldade e também a extensão da loucura do Maduro. Isso já é loucura, todo mundo sabe que isso não vai dar certo. Já houve várias oportunidades de um entendimento, mas isso tudo já passou. Agora eu estou na linha mais aí do governo americano, de fazer um torniquete. Todos os bens, todo o dinheiro do Maduro depositado no exterior deve ser colocado à disposição do Guaidó, né? Todo o depósito, inclusive da PDV, todo o dinheiro a estatal do petróleo deles, né? A Petrobras deles. Então tudo isso deve ser colocado à disposição do novo presidente interino, Guaidó. E isso vai levar os militares, e os militares também. Esse pessoal tem muito dinheiro no exterior, eles ganharam muito bem, ganham muito bem, né? Sugaram o país. E essa elite podre que está ainda no comando prático, né, da Venezuela, porque o comando político está com o Guaidó, né? Esse pessoal tem muito dinheiro. Então a ideia é exatamente estrangular
esses comandantes e o próprio Maduro através do sequestro dos bens que estão em nome dele no exterior. Achei isso uma técnica muito boa.